Salve, telanautas! Eu sou o Heitor Teixeira. Você curte sci-fi? Curte anime? Curte umas paradas aí de ação super futurista com uns babados hipertecnológicos? Eu tenho uma dica pra deixar pra você. E é claro que eu tô falando de Cyberpunk Edge Runners. Mas para falar sobre isso a gente tem que falar sobre Cyberpunk primeiro, caso você não esteja familiarizado. O universo Cyberpunk é um subgênero da ficção científica que se desenvolveu principalmente nas duas últimas décadas do século XX e tem algumas características específicas que a gente vai citar agora. Uma atmosfera distópica, tecnologia avançada e muitas vezes uma sociedade futurista marcada por desigualdades, megacorporações poderosas, cybertecnologia e uma estética urbana bastante sombria. Então, quanto a esse ambiente urbano, é sempre aquela coisa de grande cidade, aquela coisa deprê de uma cidade que é concreto pra tudo quanto é lado, aonde as pessoas não necessariamente tratam bem umas às outras e aonde a dor do próximo pode passar desapercebida pela maior parte das pessoas que estão alheias de propósito quanto àquilo. Só que é tudo muito fofinho, sendo colorido por luzes de neon. Basicamente é isso. Para todo lado que você olha, o design das coisas mistura um pouquinho daquela coisa estéril, fria, mas ao mesmo tempo tem beleza, tem uma coisa de trazer uma intenção de ângulos ali que você fala, caramba, puxa vida, como essas coisas aqui transmitem uma emoção, porém mais baseada na agressividade do que outra coisa. A funcionalidade está sempre muito presente, mas nunca levando em consideração necessariamente as necessidades humanas, mas sim as necessidades daqueles que podem pagar por tudo que uma cidade dessas pode oferecer. Então é claro que você vai encontrar ambientes urbanos superlotados, sempre cheio de gente se acotovelando para tudo quanto é lado, no meio da sujeira e do caos, claro. Também é o tipo de ambiente onde se destacam as megacorporações, que muito frequentemente são mais influentes até do que os próprios governos dos países e tudo mais, sendo que elas têm os conglomerados que regem praticamente tudo, desde o que a pessoa consome no seu veículo de entretenimento, o que ela come, como ela se veste, até como ela se comporta. Eles controlam inclusive os seus sonhos. Sejam esses naturais, ou as suas aspirações do que você quer ser quando crescer, ou às vezes até os sonhos que você sonha dormindo mesmo. Sim, eles têm esse grau de influência sobre os seres humanos das grandes cidades. É claro que não é incomum então que empresas tão poderosas, tão relevantes, tenham seus próprios exércitos para fazer as coisas acontecerem do seu jeito, ainda que isso seja ilegal, antiético ou totalmente imoral. Lá você também encontra muita cybertecnologia e melhoramentos dos corpos de todos. Se aqui no nosso mundo cotidiano a gente tem pessoas que usam óculos para enxergar melhor, por que não fazer uma cirurgia e colocar um olho perfeito? Ou que tal um olho até mais do que perfeito, que faz aquilo que a natureza não te deu, como gravar em altíssima resolução e até dar zoom? Tirando fotos ou fazendo com que você veja as informações que antes você veria no seu celular, mas agora direto dentro do seu cérebro. Isso ou qualquer outro tipo de vantagem que você pode ter, seja para realizar o seu trabalho cotidiano, seja lá a profissão que você exerça, ou até para enfrentar o mundo violento, o mundo cão lá de fora. Todas essas coisas estão disponíveis. E é claro que esse pessoal também vive num ambiente muito regado por tudo que está dentro da rede, pela realidade virtual e pelo hacking. Que agora não acontece só com as coisas que estão na internet, mas dentro da cabeça das pessoas, já que as próprias máquinas que conectam as pessoas às redes estão dentro das cabeças das pessoas. Outro aspecto super marcante é a desigualdade social, que é bem aquela coisa de cidade alta e cidade baixa. Se você não tem grana, provavelmente vai levar uma vida miserável e ter que se sujeitar a todo tipo de humilhação para conseguir garantir o preço do aluguel e talvez os remédios e a comida do dia a dia, se é que vai usar roupa limpa. Agora, se você é uma pessoa que conseguiu, seja por mérito ou seja por associações,
conseguiu chegar num ponto onde você tem mais influência e começou a ver mais a cor da grana, aí a vida começa a ficar muito mais interessante, sendo que você recebe todo tipo de agrado, de todo tipo de comércio, que quer fazer de tudo para pegar um pouquinho do seu dinheiro, afagando o seu ego, te dando todo tipo de mimo. Seja ele em relação à sua segurança, prazer, saúde, educação ou seja lá. Então acaba sendo um mundo onde você tem os muito ricos e os muito pobres, onde quem está no meio está perigando cair para um dos dois lados, mas muito provavelmente pro lado dos mais pobres, óbvio. Em um ambiente como esses, com o passar das décadas, é de se esperar que as pessoas vão começando a criar cascas que vão impedindo elas de ver as coisas como a gente vê nos nossos tempos em termos morais. Então as coisas que as pessoas fazem para se divertir ou como elas vêm, por exemplo, a se vingar, podem de repente num momento atual serem coisas que a gente vê como sendo inaceitáveis, mas lá é só mais uma terça-feira à tarde. E é claro que prevalecem sim, em um mundo como esse, os hackers, os cyberterroristas e até os cyberativistas. Todo tipo de cyber alguma coisa, é óbvio, já que muito do que acontece lá, a transferência de informações, dados e dinheiro, acaba acontecendo na rede, e informação é poder. Então se você sabe onde a informação está, você pode conseguir pequenas pérolas para vender no mercado negro ou oferecer os seus trabalhos para tornar a vida de alguém mais fácil. Por outro lado, como as coisas lá não são as mil maravilhas e um monte de gente está sofrendo o tempo inteiro e tem gente que não está feliz com isso, vai fazer o que puder para poder fazer o lado que está fazendo o outro lado sofrer mais do que o outro lado. Me fiz entender? Sendo assim, num mundo onde ninguém liga pra nada porque não dá tempo, a pessoa mal consegue olhar pro próprio umbigo, é claro que a primeira que roda é a natureza. Ninguém vai se preocupar se a chaminé da fábrica tá soltando fumaça tóxica ou se estão jogando porcaria no rio, porque afinal de contas, se eu não moro em volta, se eu não bebo aquela água, o problema não é meu. Já pago uma grana pela água que bebo, com aquele gosto horrível na torneira do meu apartamento. Qualquer coisa que se consome na rua custa uma fortuna, então já que a vida é assim, vou cuidar de mim. Errado, né? Claro que não é bacana pensar desse jeito, mas para um povo tão calejado que vive numa situação como essas, nesse tipo de ambiente, não dá nem para dizer que a gente foi pego de surpresa por eles estarem naquela condição onde estão quase virando mutante. Como uma coisa acaba se juntando com a outra e não tem muito por onde fugir, os governos obviamente vão ser a primeira coisa que vai apodrecer de dentro para fora, se tornando um verdadeiro antro de corrupção, onde a vontade de quem manda na situação, que tem o melhor lobby e tudo mais, ou as companhias mais convincentes, é que vai fazer as leis, que vai fazer com que a galera seja beneficiada quando pode pagar por isso. E quem sofre sempre é o povo, aonde acaba vivendo numa circunstância onde lei é o que não falta, mas não necessariamente para cuidar do seu bem-estar. Aí é evidente que acaba tendo aquela coisa visual super distinta, de para todo lugar que você olha, você reconhecer aquele ambiente que eu citei lá atrás, urbano, super colorido, com luzes, com hologramas, com outdoors holográficos tentando vender todo tipo de porcaria para as pessoas o tempo inteiro. Mas não é porque um filme tem um ambiente futurista que ele necessariamente é um filme dentro de um ambiente cyberpunk. Aqui as coisas respeitam uma certa toada um pouco mais reconhecível, aonde quando eu for dar a lista para vocês verem outros exemplos, vocês vão começar a reconhecer um certo padrão, um certo parâmetro ali, aonde vocês vão entender o que eu quero dizer. Não basta ser futurista para ser cyberpunk, tem um outro algo ali. E tudo isso acaba recebendo uma grande influência asiática em toda a forma como a cultura se apresenta. Sejam nas empresas que acabaram aparecendo ali com os seus logos, então isso acaba se refletindo na arquitetura, na moda e na linguagem utilizada, talvez até nas gírias. Uma outra coisa que dessa vez o cyberpunk pega emprestado de outro gênero é o clima noir, onde você vê uma grande ambiguidade dentro da tal corrupção que eu disse, justamente coexistindo junto com aquele negócio de você não pode confiar em ninguém, porque as pessoas que estão à sua volta vão ter que cuidar delas.
Então, se elas cuidarem de você, é bônus para você. O que leva justamente a outra coisa bastante importante desse tipo de ambiente, que é o não confie em ninguém. É claro que é muito difícil conseguir sobreviver dentro de um ambiente urbano desses sozinho, sem acabar caindo em depressão rapidinho. Mas de qualquer forma, as pessoas com as quais você vai ter que se associar nem sempre vão ser as pessoas mais confiáveis. Às vezes o seu melhor amigo vai te trair se isso significar mais lucro para ele, porque 99% do tempo eles vão pensar neles antes de pensarem em você, e isso não significa que eles não sejam seus amigos. É o tipo da coisa que para nós é mais difícil de imaginar, mas quem vive num ambiente desses desde sempre é obrigado a perdoar muita coisa só para não ter que enfrentar o resto da vida sozinho. Porque é aquele negócio do melhor mais ou menos bem acompanhado do que sozinho o tempo inteiro. Vai entender. Quanto à franquia Cyberpunk, da onde a série que eu tô indicando para vocês saiu, nós tivemos o começo dela lá atrás com o RPG Cyberpunk 2020. Não confundir com o módulo Cyberpunk do GURPS, que são coisas diferentes. E aí, é claro, depois de um tempão de espera, eles lançam finalmente o videogame do Cyberpunk 2077. Já que o 2020, para 2020, a gente olha pela janela e vê que o mundo não é tão cyberpunk assim. Então eles jogaram um pouquinho mais para frente de novo. A empresa CD Projekt Red tá falando a respeito de lançar uma versão live action a respeito desse universo, que a gente ainda não sabe se vai ser série ou filme. Mas de qualquer forma dá pra ver que eles estão ocupados com o título. E é claro, tem essa animação Cyberpunk Edge Runners, que saiu aqui no Brasil como Mercenários, que conta uma história independente de 10 episódios sobre um marginal tentando sobreviver em uma cidade do futuro obcecada por tecnologia e modificações corporais. Essa parte das modificações corporais, inclusive, faz muito parte dos 10 episódios. Por que que o negócio é bacana? Bom, para começar, porque enquanto uma animação adulta, ou pelo menos, né? Eles fizeram a coisa de um jeito que toda a parte da violência, putaria e afins, eles não pegaram leve em nada. Os caras são extremamente gráficos e colocam na tela exatamente o que você espera de um ambiente como esses, sem ficar só sugerindo ali de leve. Então, se você ainda é neném, se você ainda não tem maturidade para consumir um negócio desses, mantenha-se afastado. Mas se você já é uma pessoinha aí, adultinha, que lava as próprias cuecas ou as próprias calcinhas, eu recomendo bastante, que o negócio é muito divertido. Outra coisa que vale citar é que todos os personagens principais têm um arco de desenvolvimento com começo, meio e fim. Ou seja, ninguém acaba exatamente do jeito que começa, e isso é sempre uma coisa que eu prezo bastante. E é claro, é uma obra relevante, recheada de ação, humor, sarcasmo, assuntos adultos, como eu falei, mas também consegue ter drama e poesia na sua narrativa, que conta até com pitadas, vejam vocês, de romance. Tão fofinho. E o que talvez não seja lá tanto do seu agrado? Bom, como eu tô falando desde o começo do vídeo, se trata de um anime. Então, se você não é fã de anime, não tá disposto a ver as coisas lá com seu jeitinho meio de animices acontecendo na tela, talvez não vá ser pra você. Não que anime não combine com o gênero do cyberpunk, já que tem produções a rodo feitas no Japão que são de ótima qualidade, dentro do tema, respeitando exatamente todos os pontinhos que eu descrevi até então. Porém, se ele fosse feito por uma equipe ocidental nos Estados Unidos e tal, o clima seria outro. Tanto no ritmo, quanto nas poses, nos enquadramentos, nas formas como os personagens se comportam para mostrar o quanto eles são fodões e aquele negócio todo, que dentro de um ambiente voltado para o público do anime, tem todo um jeito de transferir essa linguagem para uma coisa mais reconhecível desse grupo de consumo específico, que fica muito evidente na produção. Uma coisa que talvez em um momento ou outro acabe entrando um pouco em conflito, principalmente na hora de transmitir algumas coisas de forma não verbal, para você entender que tem uma coisa acontecendo ali que não é na cena, mas na mente do personagem.
ou às vezes congelar o tempo porque alguma coisa faz com que a velocidade seja alterada e tal, o que acaba fazendo com que os personagens da animação se pareçam com o comportamento de alguém que você esperaria ver, por exemplo, numa produção de super-herói, aonde, na minha opinião, apesar de ter gostado bastante dos 10 episódios, eu ainda teria feito eles mostrarem essas coisas de um jeito diferente. Porque aqui o exagero caiu muito para esse negócio do anime, que casa bem com quem curte esse formato, mas num outro estilo, se fosse mostrado meio na base do menos é mais, talvez eles até tivessem feito uma coisa um pouco mais universal. E por que é que eu recomendo essa bagaça? Bom, primeiro porque em 10 episódios eles tiveram tempo suficiente para conseguir abordar tudo quanto é tema daquela lista que você espera ver de uma produção com uma cara de cyberpunk, de um jeito onde nada é muito apressado, e eles conseguem dar pinceladas muito interessantes em tudo, de um jeito que tudo ficou até de bom gosto na tela, de um jeito que casou, de um jeito que talvez você não curta 100% essa história em si, mas o ambiente ficou muito bacana e os personagens me conquistaram, o que é sempre um ponto positivo. Isso tudo, é claro, respeitando o jeitão específico do tema dentro da proposta do Cyberpunk desde lá atrás, do 2020 do RPG. Já que, como eu estou falando e insisto, você pode fazer um mundo cyberpunk não se parecer necessariamente com o outro mundo cyberpunk vizinho do seu lado. E este mundo cyberpunk tem um jeito bastante reconhecível, com coisas em relação aos nomes que aparecem, tanto da cidade quanto de outras tantas coisas, que tá tudo aqui, você não vai sentir falta de nada. Então, desde a própria cidade Night City e alguns grupos como Trauma Team e a própria polícia de elite, a Max Tech, você vai encontrar coisas que vão fazer você, que é fã da franquia, se sentir em casa. Ou se você nem conhece do que se trata, mas curte o tema, também tenho certeza de que vai ser um prato cheio para você. Para quem tá chegando agora e para quem já é da casa, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueça o seu like, que é o que move o canal. Deixe o tio Heitor feliz com esse simples ato e colabore. Inscreva-se no canal e faça parte da comunidade nerd mais supimpa da internet. Ative o sininho e não perca as novidades e lançamentos do Na Tela. Mesmo com toda a controvérsia de quando eles lançaram o jogo para os consoles cheio de bug, com os defeitinhos, que a galera foi fazendo seus reviews e mostrando todas as coisinhas erradas, com os bugs que estavam lá gritando para todo mundo ver, a própria empresa falou: galera, nós reconhecemos o nosso erro, não vamos abandonar vocês, vamos lançar atualizações gratuitas e inclusive um monte de conteúdo extra para agradar quem já pagou pelo produto. Então dá pra ver que eles não estão dispostos a largar o osso tão cedo, principalmente falando aí em produção live action, que deve pipocar informação em breve. Eu realmente não sei o que eles pretendem fazer, não sei por onde vai ser veiculado e tudo mais, mas vou admitir que tô até bastante esperançoso, porque é o tipo do assunto que me agrada bastante, quanto mais melhor, torço por eles e não vejo a hora de ter aí alguma coisa pra curtir. Agora, meus amiguinhos e minhas amiguinhas telanautas, quero saber de vocês. É um tópico, é um tema que agrada a vocês? O que vocês acham desse assunto, deste universo, desta franquia? Tô curioso pra saber o que vocês acham de tudo isso. Então é isso, galera. Mais um vídeo pra gente trocar aquele papo gostoso. Fiquem com 2 sugestões de vídeo pra continuar curtindo o meu conteúdo. Um forte abraço, galera. E até mais.